Bom, esse aqui é o vídeo relacionado ao trabalho de linguagem de programação, onde a gente vai abordar sobre o paradigma de programação concorrente. E o tema escolhido, né, o artigo, foi a refatoração de programas concorrentes para sua optimização. Os integrantes do grupo sou eu, o Andrei, o Gabriel, o Daniel e o Luiz. Bom, antes para a gente pular para o tema do artigo propriamente dito, a gente precisa dar uma introdução ao paradigma da concorrência. Bom, basicamente a gente pode fazer um paralelo ao multitasking na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente pode observar que em vários momentos da nossa vida a gente tem que realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, né? E não sequencialmente. E a gente pode traçar um paralelo à programação. Ah, a gente pode observar aqui, a gente tem dois exemplos, né? Programação sequencial e um exemplo de programação concorrente. A gente pode observar ali que na programação sequencial a gente segue uma lógica estruturada, de forma procedural para executar as tarefas do nosso programa ali. Por exemplo, tocar música, depois a gente baixa a imagem, a gente realiza o cálculo, tem uma ordem. Porém, na programação concorrente, a gente não tem essa ordem propriamente dita. Então a gente pode, ao mesmo tempo que está fazendo, a gente está baixando a imagem, a gente pode realizar a ação de tocar música ou realizar um cálculo. Um exemplo disso seriam as funções async do JavaScript, que a gente pode observar que a gente tem aqui uma função myfunc, que ela retorna a palavra one, e que quando a gente executa, a gente percebe que primeiro a gente printa uma linha de código ali que escreve before function, ela aparece no código, ele entra na função e ele não espera a função retornar para continuar a execução do código. Ele já parte para a próxima linha e só depois que ele vai printar o resultado da função. Isso é muito útil para trabalhar com APIs, né, que você precisa de um resultado que você não sabe quanto tempo que a requisição vai demorar e etc. Bom, nesse contexto da programação concorrente, geralmente a gente implementa ele com um conjunto de threads, né, que a gente pode eventualmente prover maior rapidez nas execuções dos processos. Como a gente pode observar nesse GIF aí, que cada bloco representa uma ação, e no primeiro quadrado ali a gente está rodando uma aplicação usando single thread, e na segunda a gente está usando multithread. A gente pode perceber aí que a, no segundo quadrado ali, no multithread, as operações ocorrem muito mais rápido e com muito mais eficiência. Bom, aqui então, para finalizar a contextualização do paradigma, a gente pode observar aqui uma imagem que a gente exemplifica aqui que o problema a ser resolvido ele é dividido em vários processos independentes que podem ser executados simultaneamente, como a gente pode observar na imagem. Bom, vale se ressaltar também que a programação concorrente ela é relacionada com a programação paralela, porém ela foca mais na interação das tarefas e na forma com que o programa ele vai distribuir os recursos para a execução das mesmas. Bom, dito isso, a gente observa que, se tratando de programação concorrente, devido à sua complexidade de execução, é geralmente mais difícil descobrir potenciais gargalos que estão deixando a execução do programa lento. Então, o tema escolhido trata exatamente de procurar uma forma de encontrar e avaliar possíveis ineficiências de sistemas que utilizam a programação concorrente por meio do método Rehype, que ele basicamente ele analisa o resultado de trace logs gerados de programas Java e para sugerir melhoras. Bom, essas ineficiências elas ocorrem regularmente em aplicações industriais, muitas vezes causadas por tarefas que gastam a maior parte do tempo esperando outras tarefas terminarem para concluir sua própria execução. Isso é ruim porque ela está consumindo recursos do sistema, como por exemplo uma thread em Java, e sem progredir propriamente dito na sua função. E em um servidor de grande escala, isso implica na redução de produção. Geralmente, isso aí não tem efeito visível no tempo da CPU ou no seu wall clock. E geralmente o causador disso é o entupimento da thread pool que trava a execução da tarefa.
Então, por exemplo, se a gente considerar uma thread pool com 8 threads e 4 processadores físicos, se a gente tem 7 threads que estão esperando uma tarefa ser completada enquanto uma única outra thread está fazendo um trabalho, então a gente conclui que há apenas um núcleo está sendo executado no fim das contas. Então a gente está obtendo um quarto do desempenho esperado usando essa configuração. Na maioria dos casos, a solução ela é relativamente simples, com apenas algumas melhorias no código. Porém, o gargalo maior é realmente achar e identificar essas ineficiências no código. Então, com esse artigo, ele introduziu um sistema que se chama Rehype, que ele basicamente ele rastreia a execução do programa e realiza uma análise automática em tempo de execução, identificando instâncias de padrões de concorrência a serem melhoradas. Meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre como foi desenvolvido o artigo e mostrar alguns exemplos. Tendo em vista os padrões ineficientes dos modelos de concorrência atuais, o artigo propõe algumas soluções para aprimorar a eficiência desses modelos. Por exemplo, existem algumas tarefas que dependem de outras tarefas concluírem para aí sim executarem, perdendo tempo e recursos durante esse intervalo. Uma solução para esse problema seria usar combinadores, que unem diferentes funções em uma só, diminuindo a dependência entre essas tarefas. Outra solução seria mudar o modelo de concorrência, usar programação reativa, por exemplo. O problema é que os padrões de concorrência e performance surgem durante a execução do programa. Então, como nós iríamos escolher o método certo para corrigir essa ineficiência? É aí que surge o Rehype, um sistema que rastreia a execução do programa e realiza análises automáticas em tempo de execução, identificando padrões de concorrência ineficientes e sugerindo melhorias para o código-fonte. Um ponto muito importante sobre o Rehype é que ele é capaz de identificar as otimizações mais eficientes, estimando os efeitos que ela vai causar no programa, além de que o desenvolvedor pode escolher as melhorias sugeridas para o seu caso específico. O que ele achar mais adequado ao seu programa, ele pode selecionar. Bom, desmembrando o Rehype, nós podemos ver que ele é constituído de dois componentes principais: o Tracer, que é o rastreador, e o Analyzer, que é o analisador. O tracer é bem simples de compreender. Ele gera um log de rastreamento que demonstra o comportamento de execução do programa. Esse log pode ter três tipos de eventos: função, uma tarefa de ciclo de vida e evento de agendamento de pool de threads. Já o Analyzer pega o log de rastreamento gerado pelo tracer e gera uma lista de melhorias junto com a estimativa do efeito que ela vai gerar no desempenho do programa. Ele gera essa lista fazendo a estimativa do efeito que cada melhoria vai ter em cada tarefa, além do efeito que elas vão ter se forem combinadas, por exemplo. O Analyzer possui três tipos de otimizações: o Convert to Inline, Hoist Branch e Convert to Combinator. O Convert to Inline é uma otimização que faz com que uma tarefa seja executada imediatamente após ela ser gerada, reduzindo o número de threads ocupadas sem afetar a duração da execução. Esse código na tela é um exemplo dessa otimização. Antes da alteração, ele gastava 2 threads para executar a tarefa, um deles só para espera. Depois da alteração, ele faz a tarefa ser executada imediatamente. O Hoist Branch é uma extensão da conversão em linha. Ele identifica um conjunto de tarefas que podem ser unidas e executadas sem afetar outras tarefas. Por último, o Convert to Combinator substitui as tarefas com a função de coordenar outras tarefas por combinadores, liberando uma thread, e o combinador fica responsável por agendar as tarefas. Bom, eu comentei que o Analyzer estima os efeitos das otimizações no desempenho do programa, mas como ele faz isso? É um processo bem complexo, mas resumidamente ele reordena e recalcula os tempos dos eventos que ele recebe no tracelog para ficar no padrão ideal do programa, como se ele já estivesse com uma melhoria aplicada. Ou seja, ele faz uma aproximação da performance que o programa vai ter com a melhoria aplicada. Vale ressaltar ainda que fazer uma otimização atrás da outra não é igual fazer uma otimização em conjunto. Esses dois casos vão gerar estimativas de desempenho diferentes. Os autores do artigo criaram um servidor que simula a requisição de tarefas para usar o Rehype e conferir os resultados.
E o resultado foi esse que está aí na tela, esse gráfico. A linha pontilhada azul representa a execução das tarefas sem nenhuma alteração. O traço vermelho representa o desempenho estimado pelo rehype e o pontilhado marrom representa o desempenho real utilizando as otimizações. A diferença é bem perceptível. A otimização consome menos threads em vários momentos na execução do programa, e as estimativas chegam bem perto da melhoria em si. Finalmente, para concluir, o artigo introduziu o sistema rehype, que ajuda na detecção de possíveis melhorias de concorrência, que é composto do tracer e do analyzer. Mas o foco mesmo ficou no analyzer, por ser o responsável de fato por indicar as melhorias e fazer as estimativas. A eficiência do rehype foi comprovada ao fazer os testes no servidor, que mostraram resultados positivos, de acordo com o esperado. Muito obrigado pela atenção.